Ok? Olá, minha gente, a vocês todos que estão ligados em nosso podcast. Vamos começar mais um episódio do nosso podcast Simão-Dinidade, celebrando nossa história e identidade. Hoje nós vamos falar sobre patrimônio arquitetônico. E para falar sobre esse tema, nós temos dois convidados especiais. Nós estamos aqui com Alexandre Barreto Júnior, professor Alexandre Barreto Júnior e a professora Edjan Alencar. E vamos falar um pouco mais sobre esse tema durante esse tempo que a gente fica aqui conversando, batendo esse papo especial. Espero contar com o carinho da atenção de todos vocês. Eu quero aqui falar com os dois convidados. Minha amiga Edjan, seja bem-vinda ao nosso podcast. Muito obrigado por sua presença. Fica à vontade para você falar com os nossos amigos que estão nos acompanhando. Bom, como ele disse, eu sou professora de História, né? E gosto muito da história da nossa cidade, né? E ao falar de alguns aspectos urbanísticos de Simão Dias, eu acho que é interessante que a gente pontue da seguinte forma. Simão Dias, ela foi... Algumas datas, geralmente, muita gente não gosta de data, né? Mas eu acho que é essencial para que a gente compreenda todas essas transformações que ocorreram em nossa cidade. Então, em 1835, Simão Dias foi elevada à categoria de freguesia. Em 1850, vila. 1890, cidade. Então, para a gente ver como Simão Dias, como foi essa evolução, né, em números de casas, né, de construções. Em 1835, Simão Dias tinha 60 casas. Só que essas casas, elas eram mais em torno da igreja matriz, né, ali da praça, mas elas não eram juntas. Inicialmente, elas não eram juntas, eram um pouco distanciadas. Já em 1860, já existiam 150 casas. Então, veja bem, de 35, num período de 25 anos, né, Simão Dias deixou de ter só 60 para ter 150 casas. Como se deu esse processo urbanístico de Simão Dias? Então, primeiro local foi a praça. Foi ali onde se realizou a primeira feira de Simão Dias, embaixo de um pé de gameleira. Quando se observou que a cidade começava... as pessoas estavam construindo essas casas, né? Então, quem construiu a igreja foi Geraldo José de Carvalho e o filho dele, já depois o filho Domingos José de Carvalho. Eles, observando esse crescimento, eles resolveram transferir, né, no caso, o engenho de açúcar que tinha na praça para onde hoje é o Mercador. E ali eles fizeram, ali foi feita uma casa, inicialmente uma casa justamente de pouso, porque eles geralmente moravam na fazenda quando a família vinha e ficava na praça. Então, o primeiro local, assim, digamos, que houve onde a população ficou foi na praça. Vendo esse crescimento, né, digamos assim, em número de casas, eles observaram que deveria mudar a feira da praça, e a feira veio para o Largo do Sobrado. Era o antigo Sobrado de Janjão. De Janjão, é. Então, nesse período, onde era mais conhecido, no Largo, e ali vai ocorrer o segundo local de feira, vai ser a área comercial. Que é onde está localizada a Rua Cônego Andrade. Exatamente. E, posteriormente, vai surgindo as primeiras casas também da Rua do Coité, que vai para Paripiranga. Né? E esse processo ele vai se desenvolvendo. Então, de 1860 para 1913, né, Simão Dias foram construídos 113 prédios, né? Um progresso um tanto quanto lento. Mas a base da cidade de Simão Dias era o que hoje a gente chama de centro, para o centro da cidade. Já de 13 a 16 foram construídos mais 120 casas. Então, no período de 3 anos, a gente já observa que Simão Dias já está com um certo desenvolvimento mais rápido. Em 21,
mais 1921, mais 447 prédios urbanos. Em 40, nós já contávamos com 1.052 prédios urbanos. Nós éramos o 4º lugar no estado, em termos de construção de prédios, né? Então, de 1835 a 1945, nós passamos a ter 1.441 prédios construídos, ou seja, um aumento de 1.381 prédios. Então, nesses 100 anos, a gente viu esse crescimento de Simão Dias. E, em 45, nós éramos cerca de 22 mil habitantes. Então, nós já tínhamos 1.400 prédios, 1.441 prédios, para cerca de 22 mil habitantes. Perfeito. Então, Simão Dias, já na década de 50, ocorre um fato interessante, porque, se bem que também tem a mudança da feira. A mudança da feira ela vai ocorrer em 1847, é também um fator importante. Eu sempre, quando estava falando com meus alunos, eu sempre dizia a eles, como é importante a questão da mudança da feira. À medida que a feira vai mudando, a cidade também vai crescendo. Vai crescendo junto com a feira. Com a feira, entendeu? É um processo de expansão natural. Mesmo em 1840, que era nesse período de construção de casas, de cerca de 150 casas, essa mudança do comércio, da Rua do Comércio Velho, para a Coronel Loyola, que se convencionou, né, que foi justamente, digamos assim, aquele responsável pela mudança da feira, foi o Coronel Loyola, não foi fácil, porque quem tinha suas lojas no comércio velho não queria perder, né, um dia de feira, enfim. E foi tão difícil que foi preciso a intervenção de Dom Pedro, e aí a feira muda para Coronel Loyola. Então, a Simão Dias, que era conhecida nesse período, inicialmente era a praça, a Rua do Comércio Velho, a Rua do Coité, a Coronel Loyola. Dando um salto, né, para a década de 50, porque a década de 40 a gente já tem esse crescimento, digamos assim, em números de prédios construídos. Na década de 50, ocorre ali a abertura o que a gente convencionou chamar de Brasília, depois que hoje é a construtor João Antônio de Santana. Que antes era a Avenida Senador Leite Neto. Leite Neto, né? Na minha época, na década de 70, era Senador Leite Neto. E foi ele quem primeiro construiu as casas ali, né, digamos assim, dando esse novo crescimento para E a feira estava ali. E a feira estava ali. Seu João de Pedrinho. E a primeira casa foi aquela que foi demolida agora, que hoje é a farmácia. Ali tinha a data 1956. Então, Simão Dias, mesmo porque tem uma coisa interessante, que para a gente ir para Aracaju, ia ali pela frente do Carvalho Neto. E aí houve essa mudança, a Coronel, porque foi feita uma nova estrada, tanto é que se chamava Estrada Velha, a anterior, uma nova estrada para Aracaju. E ali culminou com esse crescimento da construtora João Antônio de Santana, já na década de 50, início de 60, mais ou menos. Então, essa era a estrutura de Simão Dias nesse momento, na década de 60. Na década de 70, ocorre uma coisa também interessante, que é na época de Seu Abel. Seu Abel, ele vai ali onde tem a Praça Abel Jacó, tinha umas casas ali, que elas eram inteiras ali. E aí ele vai comprar uma parte do quintal e vai abrir aquela rua ali. Uma outra coisa também, a Rua das Freiras ali, também, ele tem uma casa ali, vizinho ao Ipes, onde é o Rio Ipes ali, tem uma casa, ele demoliu e propiciou o surgimento da Rua das Freiras, antiga, né? Chamada Rua das Freiras. Então, agora, o grande, digamos assim, o que eu considero uma mudança realmente que determinou um crescimento diferente, claro que uma época também diferente, foi a mudança, novamente, em 1990, da feira. Da feira. Com a construção do centro de abastecimento. Que já foi para... Ali eram sítios, eu estava até falando com o Júnior, né? Que ali eram sítios e foram desapropriados e se construiu ali o centro de abastecimento, que aí expandiu Simão Dias, né, para aquela área ali. E hoje a gente está vendo todo esse
A gente não tem dados, eu não tenho dados de hoje, quantos prédios existem em nossa cidade, né? Não sei se tem uma estimativa, enfim. Mas é muito diferente dessa Simão Dias da década de 50 e 60. E é interessante, né, que Edjan falando sobre a questão de, mais uma vez, essa mudança da feira proporcionar uma expansão, eu comentando com Juliana há poucos dias. E você estava com a gente conversando também, que o José Avelino é tio da minha esposa, José Avelino de Oliveira. E Juliana lamentando que tem pouco conhecimento sobre a história do avô. Então, parte daquele sítio, parte daquela propriedade ali era dele, né? E ele vendeu para a família de seu Arthur Tavares, na época, seu Arthur Tavares. Arthur Tavares. E seu Arthur Tavares começou a fazer o loteamento como bom empreendedor e tornou-se essa avenida hoje que está extremamente valorizada. E eu me recordo também que outro impacto, Edjan, que Simão Dias sofreu, proporcionado, digamos assim, por essa transferência ou as modificações que o centro comercial sofreu no decorrer da história, foi a criação do calçadão. Na rua Joviniano de Carvalho, eu me recordo da administração de Manuel Ferreira Matos, seu caçulo, que foi um grande rebu, digamos assim, para os comerciantes, o fechamento daquela via. Era uma ruazinha estreita, passava carro, mas os comerciantes reclamavam porque com a criação do calçadão, porque o sujeito que vinha com o carro parava na porta do estabelecimento comercial, descia, pegava a encomenda, colocava dentro do carro. Então, esse costume foi quebrado. Esse modelo facilitador, cômodo, foi quebrado. E o caçulo também teve uma sacada que eu achei interessante. O fechamento dessa rua, na criação do calçadão, eu acho que foi digamos assim, um aspecto que deve ser levado em consideração como ponto positivo também. Não só negativo, mas ponto positivo. É claro que você cria o fechamento de uma via de circulação, uma cidade que naturalmente já tem suas ruas estreitas. Quem planejou Simão Dias no passado não teve uma visão de futuro, pensou só em carro de boi e carroça. Só carro de boi e carroça, né? Boi e carroça, né? Do ponto de vista urbanístico, eu achei a sacada interessante, mas criou alguns gargalos também, principalmente para a área central, do ponto de vista da circulação urbana, né? Do fluxo de veículos. É porque na época também estavam sendo construídos esses calçadões e tal, para valorizar o comércio. Isso. E é interessante porque em 90, quando muda esse comércio, aí a dificuldade fica maior, porque... E hoje não, hoje é o contrário, eu vejo uma movimentação grande ali no calçadão, né? Eu particularmente gosto acho de passear pelo interessante. calçadão, ver as lojas. Para mim, Eu acho bom. E acredito que o impacto ainda não foi maior, porque ainda você tem algumas instituições financeiras presentes. Isso. Então, o que é que acontece? O sujeito vai tirar sua aposentadoria, sai do banco X ou sai do banco Y e já vai deixar o dinheiro na farmácia, na boutique, seja lá o que for. Então, se não existissem essas instituições financeiras naquele local, acredito que isso é um reflexo também, digamos assim, um modelo que aconteceu em outras cidades do país, aquela região seria prejudicada, certo? Mas eu acho que em termos assim, porque a gente é um país que está envelhecendo, eu acho que até para pessoas de mais idade é uma coisa até interessante, porque a circulação fica mais fácil, né? Você não tem aquele carro, moto, enfim. Eu acho que um ponto positivo. Eu até hoje vejo o calçadão como um ponto positivo. Vamos voltar rapidinho para as feiras, só para a gente relembrar, recapitular os locais em que as feiras foram feitas em Simão Dias. Então, primeiro começamos lá na praça. Né? Depois na Rua do Comércio Velho. E uma coisa também interessante, que na década de 70, mesmo com essa mudança da feira para Coronel Loyola, no século XX, início do século XX, meados do século XX, a Rua do Comércio Velho ainda tinha comércio. Sim, sim. Tinha-se 2 padarias, tinha uma loja de tecido, tinha uma loja de secos e molhados, tinha uma loja de miudezas. Então, mesmo havendo essa mudança para Coronel Loyola, eu me lembro que na década de 70 ali, às vezes aqueles caminhões, as pessoas chegavam ali para depois ir à feira. Então, mesmo com essa mudança que foi feita em meados quase do século XIX,
No século XX, até a década de 70, aquela área ali tinha casas comerciais, década de 70, 80. Então vamos conhecer um pouco mais da nossa história, né, com algumas imagens que o nosso produtor vai colocar aqui no ar. A primeira imagem nós vamos ver a partir de agora, para a gente começar a falar sobre o nosso patrimônio arquitetônico do nosso município. Primeiro nós vamos falar sobre vamos falar sobre o Palacete do Barão de Santa Rosa, que representa muito bem o nosso município. Está situado na Praça Barão de Santa Rosa e tenho certeza que todos os visitantes que chegam a Simão Dias ficam admirados, né, com essa grande obra, e vocês vão falar um pouco mais sobre ela. Bom, eu comecei a falar inicialmente, né, que ela era uma casa, ela foi construída do momento da transferência, né, da transferência do engenho. Era uma casa inicialmente baixa, porque as construções antigamente elas começavam alta, depois as casas iam ficando mais baixas. E segundo relatos que se tem de um manuscrito de Gervásio Prata, é que essa casa ela foi construída para a aposentadoria do Barão de Santa Rosa, para quando ele viesse da fazenda, geralmente ele vivia na fazenda Santa Rosa, quando ele viesse a Simão Dias com a família, ele tinha onde ficar, né? Então, ele foi um fato interessante é que ele foi construído pelo mestre Pedro de Alcântara. E foi o mesmo, né, que posteriormente foi contratado para fazer a reforma da Igreja Matriz em 1910. Então, essa casa, já chamando um pouco a atenção para a necessidade que a gente tem da preservação histórica, essa casa ela foi testemunha de várias reuniões, né, de grupos políticos da época, com o Barão de Santa Rosa. Aí foi fundado o Clube Republicano Simondiense, nessa casa. Né? Ele articulou negociações políticas, financeiras. Ele hospedou aí, né, presidente do Estado, que hoje equivale ao governo do Estado, né, como o general Valadão, em 1903, e ofereceu jantar, vários jantares, assim, para as pessoas da época, e principalmente nos eventos, geralmente na festa de Santana. A família continua a fazer isso, mas uma festa que marcou bastante foi o jantar oferecido na inauguração da Igreja Matriz, em 1910. Essa casa já tinha, ela já existia? Já, em 1910. E aí o que é interessante, que mesmo depois, porque o Barão faleceu em 25 e tudo, mesmo depois a família, né, continuou ainda a ser um lugar assim, de testemunho da história, agora não mais com a questão política muito aguçada, porque os que vieram depois não tiveram essa presença política tão forte, mas como uma representante do contexto histórico que Simão Dias vivenciou. O estilo dela é neoclássico, que a gente pode ver que ela tem esses pratibandas, essas coisas que diferenciam um pouco do estilo colonial. Por quê? Porque ela tem esses portões que a gente pode ver aí, esses portões de ferro, e tem esses leques, né? Então, todos esses adornos dão a ela uma característica do estilo neoclássico. Diferenciando um pouco, ou bastante, né, da arquitetura colonial. Então, ela é uma casa em estilo neoclássico. Aqui nós temos duas imagens, uma mais antiga, né, e a mais recente. E a gente percebe que não houve muitas mudanças. Muitas alterações, né? Hoje ele tem uma outra foto mais moderna que mostra ali, ele botou um portão porque estavam jogando coisas, assim. Então, tudo no sentido de preservar. E não destoou. Não descaracterizou. Da característica dela, né? Justamente ele foi colocado uma grade nessa parte frontal, nesse batente aqui, esse degrau da porta principal, porque como a praça ela atrai um número maior de pessoas, uma vida noturna efervescente, digamos assim, então era comum, principalmente os jovens, sentarem no batente aí dessa porta principal. Então o proprietário achou por bem
colocar uma grade na sua largura, né? Na largura quase toda do imóvel, justamente para proteger essa entrada e evitar que as pessoas sujassem, que colocassem lixo na porta. Foi uma iniciativa que, do ponto de vista da preservação, foi acertada. Com certeza. E é interessante que ela permanece, né, na mão dos herdeiros, digamos assim, da mesma família, né? E que é muito preservada interiormente, é linda a casa. Então eles Tem têm, móveis também antigos, Tem, originais da época. Então eles têm todo um cuidado na preservação. Isso eu acho muito interessante, né? De você deixar como um registro, né, histórico, de modo que pessoas que queiram estudar ainda mais, porque ela, além dela ser a questão arquitetônica, ela tem a questão também dessas nuances históricas, né, de como, quando foi feita e a vivência. Porque tem um fato também, que eu não ia entrar nesse detalhe, mas tem um fato de uma... Porque no Brasil, no início da República, há certas conturbações, né? E houve um fato de uma disputa política, que chegou até a vias de fatos e tudo, de troca de tiros na época, enfim. E era justamente a casa do Barão junto com a casa de Zacarias. Então, ela é também testemunho desses momentos efervescentes, Que né, da República. a casa de Zacarias é que hoje é da família dos Pinto, Os Pinto. Então, esse início da República, essa efervescência, essa mudança, né, que a cidade passou. Isso aí, vamos seguir agora para a próxima imagem. Agora a gente vai falar sobre o antigo solar de Pedro Freire, outro local histórico do nosso município. Eu sempre, quando falo sobre Pedro Freire, eu acho interessante a gente conhecer um pouquinho, né, quem foi Pedro Freire. Pedro Freire é interessante, como ele chegou a essa casa, né? Pedro Freire, ele chegou a ser vice-presidente de Sergipe, né, o que vale hoje a ser governador, né, em 1914. Mas ele, juntamente com o Barão de Santa Rosa, eles foram fornecedores de víveres quando, né, da Guerra de Canudos. E isso propiciou a ele um ganho muito grande. Por quê? Porque, naquela época, você deu todas as condições para que o Exército viesse, ficasse aqui, né, tivesse condições de se alimentar, enfim, toda a logística, digamos assim. E ele chegou aí até com esses membros do Exército até Jeremoabo, né? Então, ele, juntamente com o Barão de Santa Rosa, eles têm uma participação muito forte nesse momento. E aí ele ganha muito dinheiro. E, segundo a narrativa de Dona Dalva, a Dona Dalva foi uma senhora que foi criada por Dona Marocas, era da família, enfim. E ela disse que ele havia visto uma casa dessa, porque ele foi estudar inicialmente as famílias antigamente, as famílias abastadas, sempre mandava seus filhos homens, né, estudar no seminário e tudo, mas ele não deu para a questão, ele não deu para... Mas, quando ele estava em Taubaté, estudando no seminário, ele viu uma casa bem, bem parecida e prometeu que no dia que ele tivesse condições, ele faria uma próxima à altura, né? Digamos assim. E essa casa, para a gente ter uma ideia, ela é feita, o estilo dela é eclético e neoclássico, né? Ela toda feita em cal e pedra, a base dela, né? Ela tem um porão. Esse porão, às vezes, as crianças me perguntam muito, é porque prendia. Não, como ela é dos anos 20, então ela foi inaugurada nos anos 20, já não tinha mais. Ela é um respirador, na verdade, esse é um respirador, porque o assoalho era de madeira, não sei se hoje ainda é de madeira. Continua. Né? Continua de madeira. Assim. E, então, precisava dessas saídazinhas como respirador. Que era justamente para evitar o contato da madeira com o solo. Então, esse porão, ele dava uma certa altura ao nível do piso. Então, era uma estrutura montada para segurar, né, uma estrutura de madeira montada para segurar o assoalho, o piso de madeira.
E esse porão tinha aberturas, tinha se você olhar na frente da casa, né, tem como se fosse uma tela, né? Aquilo dá respiração, aquilo dá promove uma circulação de ar, justamente para evitar o processo de apodrecimento da madeira, a decomposição da estrutura. Então é por isso que foi montado dessa forma. Tudo pensado nos mínimos detalhes. E uma coisa também interessante é que as janelas são altas. Isso possibilitava e possibilita, né, uma visão ampla de quem chega na porta, na janela, né, ali no... Que não deixa de ser uma posição de poder, né? Uma relação de poder, também, de privilégio, de você estar à altura de todos. Mas também preserva, de certo modo, porque quem está na praça não consegue ver as pessoas, né? Dá privacidade. Dá uma certa privacidade. Isso. Então, Mas quem está lá pode ver tudo que acontece embaixo. Estar em camarote. Que é muito representativa do momento em que foi construída, né? Ela tem 20 janelas, sendo 5 frontais, né? 5 frontais, em formato de guilhotina. Sua planta arquitetônica é quadrada, coberta por um telhado 4 águas, né? Protegida por um pratibanda. O que eu acho muito interessante é esse pratibanda que não nos deixa ver o telhado. É uma forma também de você embelezar, né? Faz parte, há um portão ali na parte superior, na parte aqui do lado, né? Um portão de entrada. Nesse portão há 2 estátuas e o que é interessante, há um brasão, que lembra um brasão de família, sendo que um deles está curvado para o ano de construção do prédio. Então, ele está assim, mostrando, né, o ano que foi construído, 1920. Então, ela foi uma das residências mais importantes de Simão Dias, né? Ela recebeu hóspede de grande importância política, clérigos. Em 1953, nós tivemos aqui um encontro ecumênico. Foi um marco para a história da cidade, um encontro eclesiástico. E toda a comunidade se mobilizou para ajudar a igreja, enfim, para receber essas pessoas. E lá ela recebeu várias pessoas nesse período do encontro eclesiástico. E uma das últimas, digamos assim, comemorações, foi servido assim jantares, sabe? Eram grandes banquetes. E uma das últimas comemorações que foi feita na época, ainda quando era da família de Pedro Freire, foi em 68, o centenário de nascimento do coronel Pedro Freire. Aí, na década de 80, ela foi vendida para a família de seu caçula, né? Permanece na família até hoje. E é uma testemunha, né, da história, não só da história política, porque eu acho que uma casa assim, ela não fala só da história, porque quem já viveu aqui, é um testemunho de todos os momentos. Quem frequenta a praça quando era criança, olha, entendeu? Sempre eu acho que esse casario, ele mexe com as lembranças, com o imaginário, quando a gente era criança, onde brincava, enfim. Essa foto aqui é da década de 80, e a gente já pode ver que até o banco ali do lado, ele é diferente, né? Então, quem viveu nessa época... Na década de 80 também, quando seu Abel era prefeito, aí funcionou também, era uma espécie de hoje a gente pode dizer Secretaria de Educação, mas a gente tinha um termozinho que dizia na época, e o Tenente Exótico tem um fator interessante, uma coisa interessante que ele fez para os jovens da época. Ele veio, Exótico era daqui de Simão Dias, ele chegou a ser maestro, né? Foi uma pessoa assim, muito, muito importante para a história da cidade. Aqui ele tem uma participação muito forte com a Líria Santana. Por alguns momentos ele ajudou muito a Líria Santana. E ele chegou a ser responsável, diretor pela Filarmônica da Base Aérea, lá quando ainda era o Rio de Janeiro, né?
Eu acho que era se não me engano, eu não lembro assim o local, mas sei que era no Rio de Janeiro. E na década de 80 ele veio a Simão Dias e procurou o seu Abel e deu a ideia de que ali fosse feito um local para ensinar teatro, também tivesse aos sábados, arte, pintura. E muitos jovens daquela época fizeram vários cursos aí, né? Que era na semana funcionava o departamento de educação e nos finais de semana abria para acolher esses jovens da época e ensinar. Ensinou pintura, teatro, música né? também. Né? E eu vou lhe confidenciar uma coisa, um privilégio aqui do seu amigo. Eu estudei na escola de música, que na época era regida por seu Raimundo Freitas. Seu Raimundo, que é irmão Dona Dadinha, seu Raimundo que tinha uma loja de caixões ali na rua Cônego Andrade. Né? E interessante que uma certa feita eu estava na escola de música, dando uma das lições do Bona. O Bona era um livro de partituras. Se eu não estiver enganado, eram 93 lições que aquele livro possuía. E eu tive o privilégio de uma das lições ser tomada por Zótico. Então, essa memória, esse privilégio de ter convivido um pouquinho, um fragmento, né, lição tomada por Zótico, né, muito comprometido. Além de militar, mas ele tinha um amor, uma verdadeira paixão pela música e uma idolatria à Filarmônica Lira Santana, que você lembrou bem. Ele tem uma participação muito forte nesse sentido de reativar. Por alguns momentos ele ajudou a reativar, né, a Lira Santana. Muito bem, vamos lá, vamos continuar aqui com o nosso podcast. Agora a gente traz a Escola Estadual Fausto Cardoso. É interessante que essa escola, Valdeir, ela, digamos assim, é um celeiro educacional, um celeiro cultural de muitas personalidades aqui de Simão Dias, né? Então, para que você tenha uma ideia, grande parte dos nossos representantes públicos saíram daí, né? A exemplo de Marcelo Deda e tantos outros que foram alunos dessa escola. E não só políticos, pessoas que se destacaram nas mais diversas áreas. A Escola Fausto Cardoso, ela foi construída pelo governador Graco Cardoso, né? Essa obra, ela começa, o seu engenheiro era o coronel Antônio Batista de Mendonça. Foi uma obra que foi iniciada em 1920, em outubro de 23. Ela é finalizada em abril de 24 e só foi inaugurada em 1925. Agora, por que houve essa demora? A obra foi concluída em 24 e só inaugurada em 25, porque teve um período aí de uma chuva muito intensa e que danificou parte da estrutura da escola. Então teve que ser refeita, teve que fazer alguns reparos, digamos assim, para poder dar prosseguimento ao processo de entrega à sociedade, né? E tem um fato aí que é bem interessante, porque a princípio, quando eles pensaram em fazer, Graco Cardoso, ele é interessante porque ele vai construir escolas no interior de Sergipe, né? Porque antes as escolas eram escolas isoladas. Então, a nossa primeira escola pública é o Fausto Cardoso, que inicialmente não ia se chamar Fausto Cardoso, depois era se chamar Simão Dias, depois, posteriormente passou a se chamar Fausto Cardoso. E ele fazia parte de um processo de higienizar, digamos assim, de melhorar, de dar uma perspectiva melhor da educação. Se pensou em fazer ele ali na praça do cemitério, inicialmente, ali onde hoje é o memorial. Mas depois eles viram que a proximidade impossibilitava essa visão e na Praça da Matriz dava toda uma imponência maior, uma centralização, porque era o início também da República. Então, eles queriam passar essa imagem, né, de renovação. E eles desapropriaram algumas casas na praça, demoliram e construíram Fausto Cardoso, que vai ser a primeira escola pública em nossa cidade. O que me chama a atenção lá na imagem
é a questão da águia, que fica lá no topo da escola. Isso também é um símbolo muito interessante. Que é uma marca do governo Graco Cardoso. Toda obra, todo prédio público inaugurado pelo governador Graco Cardoso tem aquela águia como símbolo. Né? Eu digo que é a logo do Graco Cardoso. Né? A águia com as asas abertas, pronta para alçar voo, astúcia, com desempenho. Então, é uma característica que o Graco imprimiu muito bem em relação ao seu governo. É um prédio neoclássico, né? Que a escolha da Praça da Matriz ela não foi à toa, ao lado da igreja. Eu acho que é uma relação muito bem próxima dessas instituições poderosas, digamos assim. O prédio por si só ele é imponente, ele impõe respeito. As janelas também têm uma característica muito parecida com o prédio, com o solar de Pedro Freire, né? Com as mesmas características, janelas altas, né, que quem está do lado de dentro tem uma visão privilegiada, mas quem está fora não vê quem está dentro. Então, essa sacada do governo Graco foi importante justamente para dar privacidade e segurança aos alunos. E, de certo modo, inviabilizava que esse aluno ficasse olhando. A dispersão. Entendeu? Como eles ficavam numa altura que impossibilitava isso. Também foi uma forma pensada, né? Então, é uma escola quase centenária. Quase centenária. Né? Na verdade, ela começa em 23, ela é finalizada em 24, mas só é inaugurada em 25. Então, a nível de construção, ela já é centenária. Isso. Começou em 23, né? Agora, a inauguração é 25. O que chama a atenção também ali, meu caro Alexandre Júnior, são os porões, né? Que é a mesma situação do solar de Pedro Freire, né? Existe um piso de madeira, um assoalho, que mantém a mesma dinâmica da preservação, da respiração. Ao longo do tempo também ela sofreu muitas reformas. O que eu acho interessante, o que eu sempre digo, é que os prédios antigos eles podem ser adaptados aos dias atuais. Sim, claro. Né? Claro. Ali não tem mais o assoalho de madeira, foi retirado. Ali no porão me parece que tem eles construíram, não sei se uma biblioteca. Eu estive lá ontem, e esse porão agora está com sala de informática. Pois Está tudo adaptado. Então você pode adaptar. A gente não deixa de ter esse patrimônio, né, que faz parte da história de Simão Dias. Ele hoje tem atende a população e ele está completamente adaptado aos dias atuais. Então, é uma forma da gente sempre ver que as pessoas não precisam demolir, entendeu? Eu hoje vejo que Simão Dias a gente está crescendo muito para diversas áreas, para o norte, para o sul. Então, porque se a pessoa quer fazer algumas coisas mais modernas, por que não fazer nessas novas áreas? E por que não a gente preservar o que a gente tem ali no centro, essas casas antigas? Eu acho que eu sempre tenho essa ideia e essa vontade de que as pessoas continuem a preservar, porque... É a nossa história, né? E é muito interessante o que a Edjan está falando, porque essa destruição do patrimônio arquitetônico em prol de uma suposta modernidade, a gente vai perdendo nossas referências, a gente vai perdendo nossa identidade, porque é interessante a quantidade de professores, de alunos de outras instituições, de outros municípios, que ainda frequentam Simão Dias justamente para conhecer esse belo patrimônio que ainda resiste ao tempo, resiste às intempéries e resiste às mudanças, digamos assim, de ficar erguida, né? De conseguir se reerguer, de ficar reerguida no tempo. Então, o que acontece? Há pouco instante, nós estávamos conversando sobre o patrimônio arquitetônico de São Cristóvão, né? Então, São Cristóvão continua tendo uma visitação, uma cidade mais antiga, a quarta cidade mais antiga do país, tem os seus casarões, tem todo o seu aspecto arquitetônico praticamente preservado em algumas áreas, e as pessoas vão visitar. Simão Dias está indo no caminho inverso. Nós estamos destruindo, né? E aí é uma crítica que a gente já inicia a fazer, esse olhar, a pouca sensibilidade de algumas pessoas, principalmente de alguns proprietários, que não têm essa sacada de que o preservar também pode ser valoroso, que o preservar também pode ser lucrativo. Então, o que nós teremos apresentado aqui alguns dias? Então, é isso também, porque geralmente a gente não ouve falar assim, alguém, não, eu vou conhecer as casas novas de uma cidade. Porque casa moderna tem em todos os lugares.
O que chama esses visitantes são justamente essas casas antigas, preservadas, que a gente pode contar um pouco da história. E uma coisa é você contar a pessoa visualizando, vendo aquilo preservado. Outra coisa, existia aqui, mas não existe mais. Então, recentemente eu recebi uma jovem lá querendo... para falar de algumas dessas casas antigas de Simão Dias. E aí eu dei ideia de algumas casas que ela podia também, que ela faz arquitetura. Então, não é só a história que luta, a geografia, que luta por essa preservação, porque ela é essencial para vários outros setores. Claro. Né? E aí ela dizendo que, sem saber ao certo em qual dessas casas iria trabalhar, assim, o contexto arquitetônico, ela me disse, olha, eu vou trazer uma colega minha, porque ela é de fora, na cidade dela não tem mais casa antiga, e ela vai fazer de uma das casas de Simão Dias. Quer dizer, você perde a sua identidade. É lamentável. Realmente, Quer dizer, essa jovem vai sair da cidade dela, vem para Simão Dias, vai conhecer a história de Simão Dias, mas ela não conhece a história dela, porque lá, né, não foi preservado esse patrimônio. Então, eu acho que a gente pode conviver. O moderno pode conviver com o antigo e de uma forma, assim, muito, muito interessante. Não é? A gente está vendo aí. Com certeza. Vamos voltar aqui. Um exemplo que eu posso me reportar agora é o Memorial Digital. Quer dizer, ali justamente. É de 1919. O Caiçara, que é do ano da Proclamação, 1889. Então, totalmente revitalizado. Claro, hoje tem coisas modernas e tudo, e está atendendo a uma população de forma, né, muito um lugar aprazível, um lugar que a pessoa aprende também, que a pessoa se distrai. Enfim, eu acho que ali é, para mim, o exemplo de como conciliar o passado e o presente. O que me deixa assim... quando eu vejo crianças que chegam lá ao local e ficam, sabe, muito impressionadas com aquele prédio, com a estrutura, que às vezes nunca viram, não tinha muita informação. Isso é muito importante, ver as crianças vendo de perto realmente, né? Porque fotos, como você diz, foto é foto, não traz aquela emoção, mas ver realmente de perto, presenciar aquela história, realmente é muito importante. Né? A foto só faz aguçar duas coisas, ou a saudade ou a revolta. Quando você observa que o seu patrimônio foi evaporado no decorrer do tempo, foi diluído no decorrer do tempo. Então é a saudade daqueles que tiveram o privilégio de conviver, de entrar, de observar a beleza de alguns prédios, e a revolta daqueles que se importam com o patrimônio arquitetônico, de observar que foi destruído por nada. Tem um edifício tão bonito, talvez a beleza, digamos assim, do ponto de vista do olhar de algumas pessoas seja insignificante, mas a importância que aquele prédio teve, com certeza, na construção dos capítulos da história do lugar. Esse sentimento de pertencimento é testemunho do tempo, é testemunho dos fatos. Então, é isso que deve ser mantido, é isso que deve ser preservado, e que poucos têm esse sentimento de sensibilidade, digamos assim, a esse olhar. Vamos voltar, meu caro, para a imagem lá do Fausto Cardoso, só para a gente comentar aqui as duas imagens. A gente nota uma diferença no cenário próximo ao colégio, à escola, né? O primeiro, a gente vê ali uma estátua, né? Ali é o atual, né? O atual, a fonte. Não, essa é dos anos 80. Ah, é? Dos anos 80, não é a de hoje. Não. Ela foi refeita agora, não tinha. Isso. E aqui, a mais recente, mas temos outra mais recente que essa, né? Que já tem a fonte novamente e já tem outras coisinhas mais assim do lado, bancos e árvores, né? Porque essa fonte, se a memória não foi tiver... no governo de Luiz Albérico, no governo Poder do Cidadão, que ela foi retirada. Ela foi retirada. A fonte foi retirada daí. E por isso que você talvez esteja Por isso vendo, que eu me atrapalhei, que eu não lembro dessa fonte antiga. Eu vi essa fonte e pensei que fosse a atual. Aí foi durante o governo da administração de Luiz Albérico. Mas eu queria falar o quê? Que o cenário mudou, mas a escola ela continua permanece intacta. Lá. Ela permanece nos contando história e até hoje ela continua produzindo
pessoas de bem, estudantes, saberes, né? Formando. Ela continua Formando. até hoje formando os jovens. Ajudando no processo de formação cidadã. Também. E isso que é importante. Pronto, agora nós vamos falar de outro local que eu acho que não está na sequência, mas está aí tá no roteiro aí de vocês. Mas passa aí, meu caro, a próxima imagem. Veja se essa. Eu acho que antes dessa tem outra, né? Tem outra imagem que nós íamos comentar, que ela saiu um pouco do roteiro, mas enfim, se for o caso a gente fala dessa, mas acho que antes dessa tem outra. Seria a O de casarão do Fraga Matos. Vamos então, vamos colocar no ar. É aquele que tem só uma foto. O casarão pronto, do... É isso, pronto. Eu sempre digo que eu fico preocupada quando eu vejo que está vende-se. Eu sempre, meu Deus do céu, será que vão ter essa sensibilidade? Então, aí foi a casa do doutor Fraga Matos. Fraga Matos, na verdade, ele era de Paripiranga. Ele se formou em 1925. Ele graduou-se, né, na Escola de Medicina, na área de odontologia, na Faculdade de Medicina da Bahia. Ele era casado com Dona Celina, casou-se em 29, faleceu em 1960. E os filhos dele, ele teve 3 filhos. A menina era professora e doutor Gilson. E doutor Gilson também se formaram em odontologia. E essa casa, por muito tempo, aquelas 2 primeiras janelas, e essas 2 eram os consultórios doutor Gilson e doutor Gildo. Eles eram gêmeos, é? Não. Mas eram muito parecidos. Eram muito parecidos. E eram dentistas e tudo, e por muito tempo eram os únicos dentistas que nós tínhamos aqui. Isso, né? isso. Que realmente estavam... Então, essa casa, ela é um estilo neoclássico, com alto relevo, que a gente vê, que ele tem janelas de 2 folhas de madeira, que se abrem para o interior, né? Com vidraças externas. Então, ela se abre para o interior da casa. O pratibanda, com decoração em alto relevo, né? Que dá uma beleza, que dá uma imponência muito grande. Então, é uma casa que está à venda, né? E aqui a gente pode até pedir, né? Quem comprar, preserve, não é? Porque é a história, foi um dentista muito importante, não só ele, como os filhos para a cidade, e que faz parte desse conjunto arquitetônico, né? Que, se preservado, eu tenho a impressão que vai valorizar ainda mais. Com certeza. Né? Mas alguma informação sobre essa imagem? Não, ela só foi uma forma bem sucinta da gente trabalhar essa casa. Agora a gente volta para outra série de imagem, mais outra casa que a gente vai comentar aqui no nosso podcast, falando hoje sobre o patrimônio arquitetônico. Eu não estou muito entrando em detalhes para não ficar muito... os detalhes para não cansar, porque foram muitas fotos, a gente já tem muita foto a trabalhar. A vocês que estão nos acompanhando, nosso muito obrigado pelo carinho da atenção. Tenho certeza que vocês estão gostando, assim como eu estou, desse podcast, com esses convidados especiais, trazendo um pouco mais da nossa história, da nossa simondinidade, falando um pouco sobre o nosso patrimônio arquitetônico. Vamos lá, a próxima imagem que nós temos aí, a casa de Pedro Alfaiate. É muito interessante, é muito bonita. Bom, essa casa, eu coloquei até aqui, a Casa de Pedro Alfaiate, porque na minha infância era conhecido como a Casa de Pedro Alfaiate. Hoje é a Biblioteca Municipal, né? Essa foi a antiga residência do coronel Antônio Alexandrino de Andrade. Ele nasceu em 1847 e faleceu em 1913. Quem era Antônio Alexandrino? Antônio Alexandrino era comerciante, político, pecuarista e proprietário de engenho. Então, a construção, a gente acredita que seja do final do século XIX, talvez meados ao final do século XIX. Meu amigo querido Jorge bota segundo quaternário e tal, que é justamente que é a mesma coisa, que é o finalzinho do final do século XIX. A fachada é de poucos ornamentos, como a gente pode ver, não tem muitos ornamentos. Ela é sóbria, a fachada sóbria. Agora, o estilo dela é diferente das demais, porque o estilo dela é neogótico. Que é a única do município.
comum na época em que foi construída, e ela procurava reavivar as formas góticas medievais, que é essa, né, essa forma das janelas ali. Ela apresenta vão de vigas formando um cruzamento nas duas, olha. Ali eles vão se cruzando. Esse encontro e forma um ângulo com a parte superior ali. As janelas são de 2 folhas almofadadas, né, e que se abrem para o interior da residência. E o que também embeleza ainda mais são essa figura de losango ali em alto relevo aí, no peitoral abaixo da janela. Então dá essa, né, beleza única. É uma das casas que eu acho mais bonitas também. Essa imagem aí é a imagem atual? É a imagem atual. Percebe que ela está preservada, né? É, preservada. Então, ela é interessante porque, como ela pertenceu à família Andrade, foi uma família muito importante aqui no início do século XX, final do século XIX, início do século XX, né? E que hoje a gente pode contar muito, se a gente pode se reportar a essa casa e contar um pouco ainda mais sobre a família Andrade. Então, uma coisa é você ter ela aí, eu levar um aluno, levar uma escola, levar um grupo de pessoas, mostrar e contar a história das pessoas que viveram ali. Outra coisa é eu chegar ali e não ter mais nada. Eu não vou ter o que contar. Então, por isso que eu acho que é essencial a preservação. O que me chama a atenção dessas imagens são as janelas, são muitas janelas. Muitas janelas. Quase todas as imagens que nós vimos, muitas janelas. Eu acho que talvez também por causa, não só a questão do estilo, mas porque aqui o nosso clima é muito quente, e talvez, né, quanto mais janelas, mais arejada a casa. E a depender do porte da janela, uma relação de poder também. De imponência. De imponência. Tudo isso tem uma relação direta com o poder aquisitivo das pessoas de uma época. Vamos conhecer agora o nosso próximo roteiro, Destino. Aí, chegamos lá. Esse é o Bangalô. Esse é o Bangalô. Vamos tomar um cafezinho lá no Bangalô. Vamos lá. Júnior. E esse aí é eu sou suspeito em falar, né? Mas eu tenho... Muito suspeito. Eu tenho um apreço muito grande por esse imóvel. Bangalô, na realidade, é uma palavra de origem indiana, que basicamente da região do sul da Índia, a região de Bengala. Então, por isso, Bengala, Bangalô. Faz uma relação direta com essa palavra. Então, o que acontece? O Bangalô era um estilo muito, digamos assim, construído na região da Índia, dessa região de Bengala, porque eram casarios, digamos assim, com um aspecto simples, muito arejado, com muitas janelas, que poderia ser com um andar ou apenas térreo, e que serviu de inspiração para os representantes, digamos assim, da Inglaterra, porque nesse período, no século XIX, a Índia era uma colônia britânica, né? Então, os embaixadores, digamos assim, que iam visitar aquela região da Índia, eles se inspiravam justamente nesse aspecto arquitetônico dos trabalhadores para construírem alguns imóveis que pudessem alojá-los durante o período que eles estivessem viajando. Esse modelo Bangalô, ele começa a expandir um pouco também para a Inglaterra, né? Isso lá no século XIX. Em 1900, ele chega nos Estados Unidos e no século XX chega aqui no Brasil. Agora, com uma característica diferente da praticada lá na Ásia. Porque os bangalôs que eram construídos lá na Ásia, eles tinham uma característica peculiar. Geralmente eram construídos em áreas mais afastadas, com muita vegetação, diferente dos bangalôs que começaram a ser construídos aqui no Brasil, nas áreas mais centrais, com pouco espaçamento, com pouca área verde, mas não deixava de ter seu jardim, não deixava de ter suas janelas, não deixava de ter esse aspecto simples, mas elegante que o bangalô possui. O interessante é que o bangalô, aqui em Simão Dias, nós tínhamos 4 bangalôs, que é esse que a imagem está sendo colocada. Nós temos um aqui no bairro Bonfim, que hoje é um escritório de contabilidade. Isso.
Temos outro que é vizinho a justamente esse imóvel, que é de seu Justino Dantas, Tem ali na que é ao lado, né, que está ao lado desse bangalô aqui da esquina. Ainda hoje também Ainda preserva características Ali, tá ali. originais, porém precisando de alguns cuidados, precisando de uma atenção melhor, mas ele está resistindo ao tempo. E o primeiro bangalô foi demolido, que hoje está uma escola, uma instituição particular próxima à Praça Abel Jacó dos Santos. Esse imóvel, ele foi construído por Júlio Manuel de Oliveira, inclusive que leva o nome da rua onde esse imóvel está edificado. Júlio Manuel de Oliveira, ele era o irmão mais novo dos 3 irmãos que Dona Iselina possuía. Dona Iselina, que é mãe de Dona Vigília, mãe do ex-prefeito Vigílio Carvalho Sobrinho e esposa de Pierre Freitas. Então, foi um imóvel construído por ele em 1925, quer dizer, no próximo ano estará completando também 100 anos, né? E o que chama a atenção foi o processo de inauguração, porque foi meu avô, né? Meu avô me contou uma certa feita que quando essa casa foi inaugurada, foi digamos assim, um impacto que causou. Foi um evento publicado em vários jornais de circulação, inclusive no jornal A Luta, fazendo questão de enaltecer, digamos assim, esse feito arquitetônico trazido por seu Júlio Manuel de Oliveira. Seu Júlio Manuel, ele tinha uma fábrica de óleos aqui em Simão Dias. Segundo Dona Vigília Carvalho, que é a sobrinha de Júlio, ela teve pouco contato com ele porque ele saiu muito jovem daqui, acredito que tenha ido para o Rio de Janeiro, se eu não estiver enganado, ele era militar, e perderam o contato, né? Ela não sabe de que forma ele morreu, se foi em combate, ninguém sabe, né? Até hoje ela disse que não consegue ter essa lembrança ou esse dado preciso sobre os últimos dias de Júlio Manuel de Oliveira. Mas se vocês perceberem a imagem anterior, a primeira imagem, a que está acima aí do que está sendo projetado, ela demonstra o aspecto original da casa. O muro baixo, ondular, né? Ondular com esses círculos. E aí, em 1996, esse imóvel passa para minha família, né? A gente compra em dezembro de 96 e em 2011 eu tive com a chegada da minha filha, do caso o segundo filho, né? Eu quis fazer algumas adaptações na casa, porque quando passou para a nossa mão, essa casa já tinha sofrido umas 2 ou 3 intervenções, mas eu quis fazer a terceira ou quarta intervenção sem chocar o seu estilo. Então, construí um sobrado lá no fundo, né, na parte de trás dessa casa, mas combinando com o estilo arquitetônico da parte da frente. E as intervenções que eu fiz foi colocar essas 2 colunas aí na frente, com essas pinhas, né? Coloquei esse adorno no portão central, na parte superior desse portão central, e os balaústres que foram colocados nessa varandazinha da chegada. O balaústre são essas moringazinhas de cimento, né? Que as pessoas chamam de moringa, né? As moringas de cimento que ficam aí nessa varanda de entrada. Uma coisa que eu não consegui preservar no momento que eu fiz a reforma foi justamente o piso de assoalho que possuíam os quartos. Ele tinha um porão também, o piso de madeira, mas quando nós adquirimos, ele já estava desabando, né? E não tive como fazer o processo de recuperação. Primeiro que não tinha mão de obra qualificada na região, e segundo, a dificuldade de manter essa estrutura mesmo. Estava totalmente comprometido. Então nós tivemos que fazer esse processo de ilamento, porque era muito bonito, o piso muito bonito, mas não tive como recuperar. Mas dentro do possível, tentei fazer o máximo para poder manter. E tive uma atitude de coragem, porque, para que você tenha uma ideia, alguns amigos, né, diziam: rapaz, por que você não derruba essa casa? Por que você não constrói uma casa moderna? Porque é um imóvel, um terreno grande, né, numa área central. Se você coloca aí, você passa a patrão nessa casa, você vai fazer um casarão aí, com piscina, com tudo, com a garagem ampla, com quintal. Eu disse: eu prefiro ficar sem a piscina, eu prefiro ficar sem uma garagem ampla, eu prefiro ficar sem uma área gourmet, mas eu quero manter esse aspecto, porque pelo menos digamos assim, é a contribuição que eu estou dando com a preservação do processo arquitetônico do município. Então foi uma decisão de coragem, ousada, mas eu digo que não foi muito difícil para que eu tomasse, porque eu tenho essa sensibilidade em relação à preservação da nossa história.
Com certeza. Aí eu aproveito e te pergunto, qual é a sua sensação em hoje estar morando em uma residência tão histórica? Rapaz, O que é que passa em sua cabeça? é uma mistura de sentimentos. Primeiro que essa casa, ela fez parte das minhas memórias afetivas, né? Por exemplo, a minha tia morou nessa casa ao lado. Então, quando eu era nesse outro bangalô ao lado, minha tia passou um tempo aqui, quando chegou de São Paulo, e morou. Esse imóvel foi locado e ela ficou nessa casa durante algum tempo. Então, não existia praticamente uma divisão entre esses dois imóveis, da minha e da casa à esquerda, porque pertenciam a uma família só. Então, eu circulava de um lado para o outro, um trânsito extremamente fácil. E, tempos depois, por ironia do destino, hoje eu estou morando nesse imóvel que fez parte, né, das minhas memórias de criança. Então, é um sentimento muito prazeroso. É aquele sentimento nostálgico, sem estar apegado ao passado, mas dizendo, estou contribuindo com a preservação dele. E, além disso, é um imóvel que tem uma energia muito boa, muito arejado, com muitas janelas, e me dá uma sensação de paz, de tranquilidade e de dever cumprido. É esse o sentimento que eu nutro. Respondido. Vamos continuar com o nosso passeio pela história de Simão Dias. Vamos ver qual é a próxima imagem. Eita. Está aí. Essa imagem aí. Sobrado Velho. E essa foto aí, começa aí a parte das fotos inéditas. Essa foto aqui é a foto de junho, né? Ele depois vai dizer como foi que essas fotos chegaram até a ele. E ela mostra lá o sobrado na década de 80, né? Ainda com as casas, muitas ainda sem serem transformadas, né? Então, esse sobrado velho era o ponto de encontro dos feirantes. Imagine, Rua do Comércio Velho, Sobrado Velho, né? Ele foi construído no final do século XIX, ou meados do século XIX, mais para frente um pouquinho. Ele foi a residência de Pedro Vidal de Oliveira, que era um negociante bem-sucedido. Também assumiu cargos políticos na época em Simão Dias. Quando Simão Dias foi elevado à vila, ele chegou a ser ao cargo de vereador na época. Então, no andar superior, essa casa é interessante, porque no andar superior ficava a residência. No andar de baixo, a parte de baixo ali, no piso térreo, ficava o comércio. O comércio. Né? É uma arquitetura simples, 5 janelas alargadas, né, de 2 folhas de madeira. 5 janelas em seu frontal e 4 na sua lateral. O mais interessante dela é que ali ela encontra três ruas, né? Tem essa da foto, tem a da direita e da esquerda. Então ela é Cícero central, Guerra, né? Que vai, ela e a outra... ela era central, ela era um local assim muito central. E então, por ser localizado no centro da cidade, tinha essas 3 ruas. Então são 3 ruas que ela dá acesso, digamos, né? Ela ficou um tempo sem registro, é interessante, após a construção de Pedro Vidal. Só em 1932 é que ela foi adquirida por seu Janjão. Ficou na família. Depois que seu Janjão faleceu, ficou com seu Gervásio, na década de 80. Seu Gervásio faleceu, aí ficou com o Wilson Nunes, né? E em 2019 ela foi vendida. Apesar de não estar em estado deplorável de conservação, ela foi demolida. Então, ali, a gente deixou uma foto, ela sendo, né, demolida. É uma tristeza. É interessante, viu? Temos até outros ali, desculpa. É interessante a gente perceber esse esqueleto, as vísceras desse imóvel sendo expostas, né? Esse esqueleto desnudado, digamos assim, desse imóvel. Isso é triste. Porque, por exemplo, a alegação foi que esse imóvel estava comprometido. E você precisa ver o trabalho que deu para os tratores derrubarem. O imóvel não tinha comprometimento nenhum. Eu acho que talvez na sua melhor fase, digamos assim, de conservação, uma madeira resistente mesmo, e ruiu. Ruiu, hoje ficam as lembranças,
e apenas um muro. Hoje só tem um muro lá, Um né? muro dizendo, Não construíram mais nada. aqui jaz o sobrado de Janjão. Só Sobrado de isso. Janjão. Eu não entendo essa lógica, né? Porque você destruir um imóvel com essa importância histórica, um imóvel com essa magnitude arquitetônica, né? Para deixar apenas um muro exposto. Se não tinha interesse de fazer um novo empreendimento, deixasse ele lá. Mas aí ninguém sabe o que é que está por trás, né? E não vamos entrar nos meandros dessas relações. A única coisa que a gente deixa aqui é os nossos votos de pesar e o nosso lamento. Aqui jaz o sobrado de Janjão. E é interessante que ele era um sobrado que, ao longo da história, porque a gente vive numa área, hoje a gente não sente muito a questão da seca, ou sente também, né? Mas no século XX, isso era muito mais assim, nítido. Eu me lembro que eu conheci uma senhora que contou a história de que da seca de 56, elas vinham de lugares distantes e, de certo modo, aí havia um certo acolhimento das pessoas que moravam aí, que davam... Então, ela passou por diversos momentos, momentos bons, momentos ruins. Então, ela era testemunho da história. E é uma pena a gente não ver isso transformado, isso sendo, digamos assim, com outra aplicação. Certo, né? perfeito. Ela hoje está apenas... Uma ali, ressignificação. É uma ressignificação, exatamente. Hoje está No caso, demolido. ficou somente em fotos, né? Em fotos. E nas Então, lembranças. É isso. Então, para A nós... saudade e a revolta. Para nós que trabalhamos... Quer dizer, quem é que vai vir de uma cidade, seja de onde for, para conhecer um lugar que não existe? Praticamente. Uma casa que não existe mais. A gente só vai ver esse patrimônio preservado, né? Quer dizer, a gente podia fazer mais pesquisas, contar mais histórias, se ele ainda estivesse ali. Bom, creio que essa primeira etapa do nosso podcast foi encerrada. Uhum. Agora nós temos a segunda parte. A segunda parte, que vai ser... É uma viagem, né? É uma viagem. Sessão flashback. Exatamente. Essas fotos são inéditas, viu? Sim. Vai ser um mergulho agora, na história de Simão Dias na década de 80. Então falei errado, eu falei viagem. Então vamos fazer um mergulho. Um mergulho, uma imersão. Então, é um flashback capa bode. Flashback capa bode. Pois vamos lá. Vamos lá, meu caro, para esse mergulho que a professora Edjan está nos falando. Vamos começar por onde? Bom, ele pode colocar a primeira imagem. Essa aí. Pronto. O que é que nós temos aí? Bom, aí é muito interessante, né? Porque é ali próximo à prefeitura. Então, ali era o antigo CESP, quando ainda era o antigo CESP. O imóvel do lado esquerdo. O antigo CESP. Foi aí também? Já foi. Tá vendo? Eu CESP não foi. É vivendo e aprendendo. Tem muita vacina aí, viu? Aí... Porque o CESP que eu conhecia ele foi transferido, foi o de lá. Ele foi transferido depois para lá, mas o antigo CESP funcionava aí. Foi demolido para construir o fórum, né? E agora a prefeitura. A prefeitura, né? Legal. E aí nós esse aí também, anos 80, aí era um mercadinho, né? O supermercado ali. Pegue e pague. Pegue, pague, boa hora. Então ali é do lado, né? Pegue, pague, boa hora. Aí de frente, tirado dali da esquina de Lélia, que também era um comércio de miudezas que tinha ali na esquina. Então, Pegue, pague, boa hora. E ali, aquele senhor ali está encostado no muro que era do Caiçara Clube. Entendeu? A gente pode ver como eram os carrinhos, o carrinho de madeira, né? E como a diferença, né? Do que era, me parece uma coisa viva, né? E hoje, completamente assim... Nós estamos vendo... antigamente e atualmente. A gente percebe que ficou um pouco sem vida, né? Sem vida, exatamente, sem vida. Ali era um lugar que as pessoas compravam, enfim, tinha uma vida cotidiana muito interessante. E ali o calçamento ainda de paralelepípedo, né? Ali. Hoje a gente está com a cidade toda asfaltada. A casa que ainda sobrevive nesse miolo aí é a casa de seu Didi, do finado Didi, que era cobrador da Fátima.
que é a casa com azulejo branco e azul, que fica depois daquela menina da Tira fotógrafa, foto. né? Vizinha, uma fotógrafa. Onde está o carro ali Onde está o na carro? segunda imagem? Aquela casa mantém-se viva. Vamos lá, próxima imagem. Essa é um pouco mais antiga, essa foto inicial ali é de 1967. E ela é interessante porque ela mostra ali do lado, era o Caiçara Clube, onde hoje tem A igreja? a igreja, né? Aqui tinha o prédio da padaria ainda, e ali Lélia Carvalho, essa loja aí, né? Que hoje só tem um prédio, mas, quer dizer, ainda mantém um pouco da características da época. E assim, só para reforçar, Edjan, essa foto nós tiramos no final de semana passado. Foi. E o interessante é que quando a gente estava se deslocando para esse local, a primeira coisa que chamou a atenção foi um carbono que a gente discutindo no quintal da casa de Edjan. Olha a distância, né? E um carbono voando caiu no quintal da casa dela, no meio de nós dois, entre nós dois. E a gente dizia, meu Deus, esse carbono veio de onde? Né? Quase que a gente não encontra mais isso. Né? Uhum. Aí, resultado, saímos da casa de Edjan justamente para tirar essa foto. Quando chegamos lá, nós ficamos admirados com a quantidade de registros desse antigo armarinho. Livro de caixa, notas fiscais, objetos. Não sei se você lembra, tinha uma peça chamada binóculo, que era uma foto pequenininha. Sim, na realidade lembro. é monóculo, né? A gente chamava de binóculo, mas era monóculo, porque era para um olho só. E com a tampinha branca, aí tem uma imagenzinha de uma foto, né? E você colocava em direção da luz e via nitidamente a imagem que tinha sido revelada. A quantidade de objetos daquele exposto, jogado na rua, anotações de Dona Lélia, livro caixa de Dona Lélia, jogado. Então, uma parte da história que foi para o lixo. E a gente não pôde nem pegar alguma coisa porque estava mergulhado na água do esgoto. Eita. Entendeu? Lamentável. Vamos voltar aqui para as imagens. Vamos à próxima. E para reforçar o que eu estou dizendo, volta aí, por favor. Volta aí, meu cara. Olha a quantidade de papel que está no chão. São esses registros que eu estava me referindo, tá certo? Aí, essa foto também é de 1967, é a rua da Igreja Presbiteriana. E a gente, vamos, Júnior, tirar para a gente ver essas alterações aí, a Casa da Esquina. Isso demonstra também como era a arquitetura naquela época e, de certo modo, também a tranquilidade da cidade, porque ali a gente não vê muito a questão de automóveis. De automóveis. De circulação de pessoas. De pessoas. Essas fotos foram tiradas em 67. Aí, onde é a ladeira de Roque. Isso, né? isso. Quem era Roque? Roque, na verdade, era um ferreiro que ficou eternizado no livro de Carvalho Deda. Ele costumava... ele morava ali na esquina onde hoje é a Casa do Bolo, mais ou menos por ali. E ali ele costumava plantar alho e botava os alhos assim no chão para secar, o sol secar. E quando ele viu um Ford anos 30 descendo essa ladeira que não tem estabilidade, o Ford daquela época não tinha, né? Vinha assim, 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 ele estava embaixo, tá beba, porca dos olhos de vidro. Tu quer comer meus alhos? Então isso ficou eternizado no livro de Carvalho Deda. E a ladeira chamada Ladeira do Roque, né? Que era essa figura. Que ainda hoje tem esse apelido, Roque, digamos assim, né? O pessoal chama. E ali foi uma casa que foi demolida na época de Zé. Da gestão de José Valadares, né? E que depois Betinho construiu hoje o Pelourinho, que a gente chama de Pelourinho. Foi justamente para enlarguecer, porque ela era bem estreita, né? E hoje, com o fluxo de carro, a gente compreende que ele, de certo modo, teve até uma visão futurista. Talvez eu já podia dizer assim, não, ele podia preservar nem que fosse um pedaço, enfim, mas talvez hoje, com a tecnologia que a gente tem, poderia... Mas naquela época talvez não tenha tido, né? De modo que hoje tá bem interessante, porque com o fluxo que a gente tem ali, muito apertado, era muito complicado, mais complicado ainda. E o Pelourinho também ficou muito bonito, né?
Uma certa feita, eu estava conversando com um arquiteto que ele não gostou muito, porque ele disse, não, isso aí é moderno, descaracteriza. Eu digo, eu acho que não. Ele não brigou muito, ele conversou com a praça. Isso. Entendeu? Isso, Ele conversou. Se fosse uma coisa extremamente moderna, aí é que realmente descaracteriza. É, isso, é essa a questão. É o bom senso, né? Nesse caso, ele realmente usou do bom senso e fez uma coisa que não e até, de certo modo, até embelezou, né? Justamente. Agora aí, já falamos. Também. Vamos lá, passando, temos mais imagens. Vamos ver aqui, continuando com o nosso podcast, trazendo aí algumas imagens da nossa querida Simão Dias. Bom, essa é uma foto ainda da Casa do Barão. Essa é a foto de 1909, que foi aquilo que eu reportei na hora, falando sobre esse embate que houve na época. Aí a casa do Pedro Freire, uma outra visão, né, uma outra foto que eu acredito que foi tirada ali da igreja, em cima da igreja. Essa é da década de 90, mais ou menos 80. Porque, início dos anos 80. Eu acho que sim, porque Início pelos dos 80. bancos ainda, né? E a gente pode ver até o carro da época, né? E uma coisa que me chama a atenção nessa foto é 3 estudantes aí. Eu ia falar disso agora, você farda pensou do igual a mim. colégio Carvalho Neto. Carvalho Neto, exatamente. E não era, eu acho que era antes de seu Abel, porque seu Abel calçou ali. Entendeu? Então foi um período antes. Então é década de 70. Isso é 70, de janeiro. 70. Não. Década de 70, porque seu Abel foi 77, Isso. né? Começou Essa em 77. é a nossa praça, né? Barão de A Santa Barão de Rosa, Santa Rosa. ali em frente à casa do Barão. Perceba os postos, a iluminação da praça. Como é interessante, ó. Interessante. Né? E como era diferente a casa paroquial. A casa paroquial foi demolida, né? E essa é uma nova que também destoou um pouco, porque ali a gente pode ver que ela conversava muito com a casa do Barão, né? Isso. E depois eles recuaram, enfim. Aquela São casa essas atrás, lá no intervenções. fundo, é o sobrado, né? Exatamente, o sobrado. Realmente, dá para ver. Uma foto bem bonita. Aí nós temos... Essa foto aí é justamente a foto da casa do Pedro Freire, na década de 80. Ela Precisamente pintada 83. Pintada em amarelo e tudo. Era nessa época que aí funcionava um sábado esses cursos. E uma coisa interessante desse imóvel aí é o custo para manter, né? Uma pintura, uma fachada de um imóvel desse, ele é muito caro. Porque, por exemplo, tem muitos detalhes. Então você não consegue passar o rolo, tem que ser com pincel. Então um trabalho manual, que tem que ter muita paciência e torna uma obra muito cara. Então, talvez algumas pessoas pensem dessa forma e prefiram derrubar a preservar. Mas ela é ímpar, ela é ímpar. lindíssima, lindíssima. Aqui temos mais, olha aí. Caiçara Clube. Essa foto aquela foto que nós mostramos do supermercado Peg Pag, né? Que tem o sujeito encostado na coluna, é justamente esse canto aqui, ó. É essa coluna. Que estava o rapaz de braço cruzado olhando para o supermercado Peg Pag. Essa casa ela foi construída também pela família Andrade, que era uma família de comerciantes, né? Aqui de Simão Dias. Ela teve uma dificuldade na década de 30, enfim. Mas antes disso eles construíram essa casa. Era uma casa que tinha tapetes, sabe? Era uma casa para a época que a gente pode ver como ela é bonita. Né? Depois ela foi dividida em casas. Já na década de 50, ela foi transformada num clube, uma associação. Década de 60 foi o Point. Então, 60 e 70. Essa informação que eu não sabia. Então, antes de ser clube, era uma casa normal. Era uma casa residencial. Antônio Alexandrino. Que era também o proprietário de onde está a biblioteca. Aquele imóvel também era dele. E se você observar, tem alguma coisa que parece, né? Lembra os adornos. Né? E é interessante que ali, aquele lado ali, ficava a pista, né? Onde se dançava. E as pessoas ficavam ali na rua só para assistir. Você dançou muito aí, já? Dançou um pouquinho. Dançou no carnaval. Mas é interessante.
É muito interessante, assim. pra Os quem carnavais, eu cheguei a frequentar e peguei parte da decadência, porque eu comecei a frequentar o Caiçara nos anos 80, né? Eu pirralho com 12, 13, 14 anos e tinha as matinês de carnaval. E nós íamos fantasiados, né? Eu lembro da minha irmã fantasiada de Gine é um gênio, eu de Bozo, né? Você de Bozo? De Bozo. E eu vou lhe mostrar essa foto, né? A fantasia de palhaço com a peruca, um negócio estranho, né? E movimentava a cidade. E o Caiçara Clube, na realidade, era um espaço social para a elite de Simão Dias. Até o nome Caiçara foi colocado com Y. Né? Não é Caiçara com I, é Caiçara com Y, E o para clube americanizar. É um B mudo, né? Clube. Clube. Exatamente. Com B mudo, né? B mudo. Mas aí, na década de 50, 60, quando começou a decadência, década de 80, 87, ela já estava desativada. Mas era muito interessante. E aí à frente da minha casa, lá na Júlio Manuel de Oliveira, a antiga Rua dos Ribeiros, porque tinha uma família influente, a família Ribeiro, que morava nessa rua. Segundo Carvalho Deda. E temos aí algumas... A família de seu Júlio Manuel de Oliveira, Dona Isilina, né? E os demais eu não consegui identificar quem são. Ed já consegue identificar aí? Não. Principalmente que a foto é meio desfocada, assim. Não... Temos mais imagens, meu caro? Vamos ver aqui. Não, essa aí já... Aí é o Graco Cardoso, que está... Sim, também tem a ver... Faz parte do contexto. Né? É o governador, do Fausto Cardoso, o governador Graco Cardoso, que foi ele que construiu o Fausto Cardoso. Isso aí. Agora são as fotos da década de 80. Pronto, a praça. Em 1983, olha os bancos também. E a gente pode ver que tinha ainda, né, as árvores aí, né? As palmeiras imperiais no meio da rua. Imperiais, né? Que foram retiradas não faz tanto tempo, né? Elas foram... Na verdade, eu nunca compreendi por que elas foram retiradas, se havia alguma... Existia uma justificativa, algumas foram retiradas na gestão de José Valadares. Foi questão do trânsito, não? Não, elas estavam, algumas com o tronco apodrecido, fragilizados, então corria o risco de desabar, né? De cair em cima das casas e causar um estrago maior ou vitimar alguém. Então, por isso, por prevenção, o argumento utilizado na época foi esse. E eu minto, gestão do caçulo. Porque eu me recordo que alguns documentos eu tenho em casa relacionados aos projetos na Câmara de Vereadores pedindo a reposição dessas árvores. Foi na época de caçulo. Aí a igreja 1980. Bom, aí é a Rua Nelson Pinto. Essa foto também é muito interessante, né? Quando as pessoas vindo para a feira. E ali, hoje, em frente àquelas lojas, né, que tem. A ótica. Consegue identificar essa rua? Você imagine, Lojas Brício indo à praça. Sim. Entendeu? Sim. A casa de Lenira. Da Energisa, ali, a Rua da Energisa. Né? E essas outras todas já foram modificadas. O que chama atenção são os animais, né? O caçoar. Caçoar. Que pouca gente sabe o que é caçoar. Hoje não se tem mais essas coisas, né? Não. Não se encontra. Raramente. Aí, a Casa de Saúde Pedro Valadares. Ainda nasci aí. tive esse privilégio. E aí o Hospital Bom Jesus, uma ambulância, né? Que tinha essa parte toda que foi retirada agora. E ali a parte mais antiga. Ainda existe, mas está... Está em reforma, agora está parado. Pronto, eu creio que as imagens são essas, né? Tem mais alguma? Tem. Da feira. Ah, sim, vamos agora para a feira. Tem a da feira e tem aquela de Alina. De Alina Paim. Então vamos aqui, estamos apresentando o nosso podcast. Aqui hoje como convidados, Alexandre Barreto Júnior e a professora Edjan Alencar. Vamos lá agora para a feira, né? São fotos da feira de 1978. Essa aí, ali no calçadão, subindo o calçadão. Essa também, ela foi tirada, interessante que ela foi tirada da prefeitura, antiga prefeitura, que foi onde hoje é o Banco do Nordeste, foi um prédio também que foi demolido. Então a gente tem só imagem só esse registro. Aí também
Também ali, essa parte onde hoje tem ali aquele... O Ponto do Bané- Banese, Ponto Ponto Banese. Banese. E aí a feira, acredito que tenha sido num dia de quarta-feira, que era uma feira mais assim, mais calma, coisa mais... De um porte menor. De um porte menor. Era a feira da reposição do meio da semana. Mas Pronto. até hoje fica mais ou É. menos assim, né? O sábado é maior, Era a feira quarta- menor. E Aí tá... em- é, em frente aí- à calçada alta ali, ó. Hum. A gente pode ver por ali, que tinha... era a calçada alta. Eu acho que mais ou menos ali em frente ao escritório de Edidelso. Essa é de naquelas 83. imediações. Essa foto. É uma viagem no tempo. Viu? É. É um verdadeiro baú de recordações aí. O que era que tinha nessas feiras da década de 80? O que era que mais vendia? Coisas de barro? Tinha a de nossa tudo. cara. É. Tinha a nossa Tudo. cara. Porque era uma época que, primeiro, do ponto de vista alimentar, a base era a agricultura familiar. Então, eu tomo como exemplo porque qualquer agricultor naquele período do tempo produzia a jaca, a manga, o feijão, a farinha, né? Ele criava a cabra, o boi, a ovelha, tinha tudo em casa. Então ele ia à feira vender o excedente e ia à feira comprar o que não produzia. Então você encontrava de tudo. E o industrializado, né? O industrializado que não conseguia ser produzido no local. Além disso, o boi de barro, eu fui um grande pecuarista na época, na minha infância, eu tinha muito boi de barro, que ali próximo onde hoje próximo a Le Biscuit, hoje aquele sim. trecho da Le Biscuit, Todo era de barro. ali era o setor onde vendia panela de barro, porrões, o boi de barro, a cerâmica, né? As moringas das duas bodegas que tinham a cabeça de mulher, que hoje não existe mais, nós perdemos isso. Então, era dividido por setores. Se vendia tecido, o tecido era no Ponto Banese, ali, Ponto aquela Banese, parte de exatamente. tecido. Para cá era a comida. Era E animais. E tinha a feira dos passarinhos, Passarinho. né? Que o pessoal negociava a viuvinha, o cardeal, os passarinhos que o pessoal pegava para vender. Lá próximo ao Caiçara tinha o mercado da farinha, próximo em frente ao Correio, no sentido clínica da família, era das vísceras, né? A feira do fato. Era o mercado do fato, O como mercado se do chama. fato. Então ela era dividida por setores, né? Se a gente for fazer uma comparação para a feira atual, muitas coisas que vendiam antes não se vendem mais, Sim, né? claro. Não. Claro. Por exemplo, esses materiais de barro é muito difícil de encontrar hoje. Eu lembro que quando eu era criança, eu ainda via muitos bois de barro, coisas de palha, né? Chapéus, esteiras que chamam, Isso. né? Hoje é muito difícil encontrar na feira. E sabe, Valdeir, uma das coisas que contribuiu para esse comentário que você está fazendo é o processo de urbanização. Porque o processo de urbanização, ele é cruel. Quando é que se caracteriza um processo de urbanização? Quando uma parte maior da população rural, ela migra para a área urbana. E essa migração, do ponto de vista geográfico, ela causa alguns impactos. Impacto econômico, porque Dona Maria, seu José, seu Júnior, que mora na zona rural, ele tem meia tarefinha de terra. Mas ali ele tem o pé de laranja, ele tem o pé de acerola, ele planta a mandioca, né? Então ele consegue não passar bem, mas também não passar fome. Quando ele migra, que vende essa propriedadezinha pequena, minúscula, que migra para o centro urbano, o que vai acontecer? Ele vai alimentar apenas, não vai conseguir comprar uma casa numa área mais privilegiada, não vai ter onde produzir o pezinho, colher a laranjinha dele, e ele vai alimentar, digamos assim, os bolsões de pobreza da cidade. Então, cria-se um problema econômico, social, além disso, de ordem ambiental, porque essas zonas do processo de expansão natural das cidades, quando ela é feita de forma desorganizada, é o que na geografia a gente chama de macrocefalismo, é o crescimento desorganizado das cidades. Então, quando a cidade cresce de forma desorganizada,
os problemas de ordem sociais, os problemas de ordem de saúde pública, os problemas de ordem do urbanismo, os problemas da violência, eles também acompanham pela falta de estrutura. Então, por que a gente não encontra mais isso? Por que não encontra os produtos que existiam na década de 80? Processo de urbanização. Aí eu te pergunto, geograficamente, como é que você analisa o crescimento de Simão Dias? Veja só, o crescimento de Simão Dias, ele toma um rumo de acordo com cada período. Nós vivemos um período que Simão Dias tem uma base essencialmente agrícola, então por isso você tinha a maior parte da população morando na cidade, hoje é também um número significativo ainda morando, mas com base, é assim, é um pé na zona rural e um pé na cidade, né? E hoje a gente percebe que a monocultura, ela está gritando, ela está ditando o ritmo do crescimento também, né? Porque expulsa o pequeno, porque não consegue competir com o grande, esse pequeno vem para a cidade e aí causa todos os problemas que a gente já citou. Aliado a isso, como a gente vive períodos de ciclos econômicos, o que a gente percebe? Nós tivemos o ciclo do algodão, nós tivemos o ciclo do café, nós tivemos o ciclo da cana-de-açúcar, nós tivemos o ciclo da pecuária, hoje a gente está vivendo o ciclo do milho. Do milho, é. Isso é fato. O que acontece? Associado à era do milho, tem a iniciativa privada. Então você tem comerciantes, tem vários indivíduos que estão empreendendo de forma diferente, as mais diversificadas formas de empreender, e isso gera também um processo de crescimento, de urbanismo, atendendo, digamos assim, aquele momento histórico, aquele momento econômico. Então é dessa forma que eu vejo esse processo de crescimento. Eu acho que também a gente pode atentar que essa monocultura, ela acabou muito com a questão das árvores, né? Porque aqui a gente tinha muita jaca, muita manga, muita fruteira. Sim, claro. E todo esse processo, né, ele como se ele tivesse tirado, porque hoje para plantar milho você tem que, né, ter mais área. Ter mais Dá área. espaço. E as pessoas não atentam para uma coisa, né? A monocultura, toda monocultura é um ciclo. Pode ter certeza. O ciclo do milho, em algum momento, ele vai ruir. Então, observe, eu tenho como um parâmetro um pessoal do sertão sergipano que trabalhava com agricultura em um determinado município, eu não me recordo se era Monte Alegre, Porto da Folha, eu não me recordo com precisão, sei que era naquela região norte do estado. E eles tinham lá sua produção agrícola de base familiar e conseguiam sobreviver. E uma indústria de laticínio foi implantada naquela região e estimulou que todo mundo criasse vaca leiteira. Então, aos poucos, as pessoas foram migrando da agricultura para a criação de vaca leiteira. Resultado, essas pessoas entregavam o leite diretamente a essa empresa. Criou esse corredor de relação econômica. Com o decorrer do tempo, essa empresa de laticínios, ela ruiu. Ela entrou numa fase ruim financeiramente e as pessoas que forneciam o leite à empresa ficaram a ver navios. Então, essa relação ela é muito complicada. Eu sou muito defensor da né? Da policultura. Porque a monocultura, se você entender, o Brasil, com a monocultura, com o agro é pop. O agro é importante. Eu não estou aqui fazendo críticas ao agro, de forma alguma. E nem porque a gente está fugindo do aspecto arquitetônico. Não, né? Agora, se você fizer uma reflexão, esse PIB gerado pelo agro está na mão de quem? Essa riqueza gerada pelo agronegócio está na mão de quem? De quantas pessoas nesse país? Então, gera riqueza, gera a arrecadação de impostos, mas gera também, digamos assim, uma avassaladora má distribuição de renda, digamos assim, uma estratificação social. A gente continua com uma sociedade muito estratificada. Quem é pobre, quem é rico, e essas situações do elas propiciam situações desse tipo, o agravamento de crises como essa. De maneira que Simão Dias, voltando para Simão Dias, ela é fruto de tudo isso, né, na atualidade. Ela é fruto de todo esse contexto. Exatamente, desses ciclos da monocultura, esses ciclos
de uma economia de uma só atividade. Muito bem, temos mais imagens, meu caro Lucas Oliveira, nosso produtor. Estou aguardando uma aí. Vamos lá. Qual é a imagem? Essa também é interessante. Banco do Nordeste. É a prefeitura, era a antiga prefeitura, né? Que foi demolida e hoje é o Banco do Nordeste. Né? Uma casa também muito bonita. E aí, Júnior, é uma das fotos mais interessantes que eu estava esperando chegar. A casa em que a Lina Paim Viveu. Justamente, né? Vamos lá. Então, a Lina Paim é uma pessoa... Ela não é de Simão Dias, ela é de Estância, mas ela ficou órfã e veio viver com os avós paternos. E com 3 tias solteironas aqui. De modo que depois ela vai estudar no Fausto Cardoso, né? Ela conclui os estudos em Salvador, se casa em Salvador e vai morar no Rio. A Lina Paim, depois, ela começa a ser uma pessoa muito feminista, atuante, ativista no Rio de Janeiro da década de 40 e 50, e amiga de Graciliano Ramos. Né? Então, o livro Simão Dias, que ela fez, é um livro que retrata essa infância vivida ela conta a vida na casa dela das tias. Na casa das tias. E é interessante, né? O primeiro romance dela é Estrada da Liberdade, ela já amiga de Graciliano Ramos, ela entregou, ele leu e tudo, gostou, e deu algumas indicações a ela. E esse segundo romance ela deixou com Graciliano Ramos. Depois ela foi passar um ano em São Paulo. Ela saiu do Rio, foi para São Paulo e voltou após um ano. Chegou lá e foi conversar com Graciliano Ramos. E Graciliano, eu não lembro mais, me deu uma semana. Ela deu uma semana, ele leu. E o mais interessante é que tem um autor, Denis Moraes, ele fala isso no livro, porque ele ouviu a Lina Paim. Ele faz o Velho Graça, ele faz a biografia de Graciliano Ramos. E ela é uma das pessoas que ele vai entrevistar. E é ele que narra nesse livro dele que ela, quando ele ficou com o livro por uma semana, eles marcam um encontro no lugar lá no Rio de Janeiro, pegam um bonde, né? E nesse deslocamento diz que Graciliano não fala absolutamente nada, isso ela fica angustiada, fica, sabe, querendo saber o que é que ele achou do livro. Ele chega num determinado local, que é um restaurante, pede ao garçom alguma bebida e tudo, e pede para não ser interrompido. De modo que isso vai acelerando ainda mais essa angústia dela, porque Graciliano Ramos, né? Graciliano, um grande nome nacional, né? Aí, depois, ele olha para ela e diz, gostei muito do seu livro. E passa para a Lina ensinamentos que vão ser fundamentais para os outros trabalhos que ela vai ter no decorrer da vida, outras publicações. Então, ele aceita fazer o prefácio do livro Simão Dias. Então, o prefácio do livro Simão Dias é de Graciliano Ramos, autor de Vidas Secas, nada mais nada menos que autor de Vidas Secas, entendeu? Então, ela era militante política, era uma pessoa muito assim importante para o Brasil da época e que conta, um dos melhores livros dela é o livro Simão Dias, que conta essa memória, porque a infância dela, as tias eram muito assim, era uma infância muito doutrinada, muito rígida, e isso marcou muito. De modo que ele até a aconselhou que no livro ela mantivesse os nomes originais. E ela manteve o nome das tias, tudo. Então, é um relato dessa vivência dela aqui em Simão Dias. E essas fotos inéditas que nós tivemos foi através de Júnior, e o Júnior vai dizer agora como foi que ele conseguiu essas fotos. Vamos voltar para a foto aí. Essa foto... Foto da casa dela, onde hoje é a loja de João Menezes, ali em frente ao supermercado Dória, lotérica. Então, subindo a rua Nelson Bia, a antiga rua da Aurora, Bade Edivaldo, né, do final de Edivaldo e assim por diante. O que é que acontece? Eu estou em casa, uma certa feita, um sábado à noite,
e alguém bate no portão da minha casa, na lateral, da garagem. E eu discretamente olhei pelas câmeras, não conheci. Eram 2 homens e uma mulher. A mulher eu conheci, mas os 2 homens não. Então, no portão da minha casa tem uma portinhola pequena, né? Uma portinhola, eu abri. Aí a mulher disse, não tenha medo não. Eu queria ver Dona Elza, que é a tia da minha esposa. Aí eu disse, quem é você? Ele disse, não, eu sou sobrinho de Alina Paim. Então eu vim conversar com Dona Elza, porque Dona Elza tinha uma relação com alguns parentes de Alina Paim. É Dona Iaiá? Dona Iaiá. Era a madrinha dela. E quando ele se identificou, eu disse, não posso perder essa oportunidade, né? É um sobrinho de Alina Paim que está aqui, né? Na minha casa para contar algumas histórias. Então ele entrou, né? O nome dele é Egídio, ele é médico anestesista lá no Rio Grande do Sul. Inclusive me deu várias fotos, boa parte dessas fotos aqui que foram publicadas dos anos 80, que foram divulgadas aqui nesse podcast de hoje, faz parte do acervo pessoal de Egídio, sobrinho de Alina Paim. Então observe a importância da preservação da memória. O sujeito mora lá no Rio Grande do Sul. Trouxe essas fotos, vou lhe entregar de presente para que você possa publicar essas fotos no futuro. Então, você tem um descendente direto de Alina Paim, trazendo esta relíquia, né? Que poucas pessoas... Eu desconheço uma foto que retrata esse imóvel aqui em Simão Dias. Então, esse é um presente que nós estamos, digamos assim, colaborando com esse podcast e deixando aí para a posteridade entender, visualizar ou tentar pelo menos localizar onde estava esse imóvel e onde a Alina Paim passou parte de sua infância morando aqui na cidade de Simão Dias. A Alina Paim, ela era sergipana, né? Distância. Né? Depois veio para Simão Dias, ainda como criança, né? E é interessante que eu conheci esse Denis Moraes, eu fui numa feira de livro e achei muito interessante. Quando eu estava... Ele estava dando uma entrevista e tal, foi até na Flip, e falou em Simão Dias, em Alina Paim. Não, ele falou em Alina Paim. Quando ele falou em Alina Paim, eu disse, vixe, Simão Dias, né? E aí fui lá, falei com ele, eu disse, olha, eu sou da cidade de Alina Paim, que a Alina Paim passou a infância, inclusive o livro dela é sobre a minha cidade e tudo. Aí comprei o livro, trouxe, li. Só que ele, no livro, colocou que ela era baiana. Eu digo, ai, que pena. Se eu tivesse lido antes, eu tinha dito a ele que ela é sergipana, distância, e que passou a infância aqui em nossa cidade. Ela é muito estudada, muito pesquisada pela Universidade de Minas. Eu acho que é um nome muito importante, sem dúvida. Eu acho não, é um nome muito importante nacionalmente. Eu lamento que aqui em Simão Dias e também no estado, muitas pessoas não sabem quem foi a Alina Paim. O livro é interessante demais. O livro é uma viagem. Eu me lembro quando eu li esse livro, e eu ficava me reportando, porque como eu sempre fui amiga de Elza, e eu perguntava a Elza dizia, Djan, realmente, o nome dela era Iaiá e tal. Isso. E era uma viagem, eu digo, pô, eu acho que eu estou conhecendo a infância de Alina, né? Ela está descrevendo esse momento que viveu aqui em Simão Dias. O livro é muito interessante. Simão Dias de Alina Paim. Acabou? Não temos mais fotos? Então também a nossa viagem dá uma cessada aqui, né? Mas 1h40 de podcast, conversamos muita coisa sobre Simão Dias. Não foi somente um podcast, mas tenho certeza que foi uma aula para vocês que estão nos acompanhando, né? A gente viu muita coisa que realmente vai ficar aí marcado esse dia memorável para todos nós. Bom, eu vou passar a palavra para Alexandre Júnior Barreto, para que ele possa fazer as suas considerações finais aqui no nosso podcast. A responsabilidade é grande de fazer essa consideração final, viu? Mas ela também vai falar, mas... Muito bem, eu pensei que você ia ficar isenta dessa missão, viu? Mas não vai não, viu, Djan? Não vai não. Não, primeiro é agradecer. Eu me sinto um privilegiado. Eu, quando recebi o convite, eu disse, mas por quê? Né? Eu não sou historiador, mas
não vou fugir desse compromisso, não vou fugir dessa batalha. E quando percebi que minha parceira Edjan estaria aqui com a gente, então eu fiquei mais tranquilo, mais seguro, porque a gente compactua de um pensamento em relação à temática que foi propagada aqui, um pensamento muito homogêneo em relação ao que foi dito. Então eu estou muito feliz e quero enaltecer esse compromisso social, educacional e histórico que a Simão Dias FM, a 87.9, né? Eu sei que o compromisso que vocês estão tendo com a educação, com a preservação das nossas memórias, das nossas raízes, isso não tem preço. Então, eu, como disse, sou um privilegiado e agradeço a vocês por estarem contribuindo, por manter viva a história, por manter viva alguns registros que muitos tentam apagar. Então, gratidão. Edjan. Pronto, eu faço minhas as palavras de Júnior, que já se manifestou de modo brilhante. Eu gostaria também de agradecer, a princípio eu fiquei, ai meu Deus, mas eu gosto muito de falar da história da cidade e agradecer o convite de vocês e parabenizá-lo por essa iniciativa. Vamos imaginar que daqui a 5, 10 anos, muitos jovens vão ter acesso a esse material que nós estamos hoje fazendo, e isso vai ser importante, né? Já imaginou daqui a 10 anos um jovem abrir esse podcast e assistir e aprender tantas coisas? Então, isso realmente vai ser um documento que vai ficar marcado aí por muitos e muitos anos. Eu não sei se você daria uma brecha, para já que vai ficar registrado aqui para a posteridade, eu queria fazer um apelo e que esse apelo também ecoasse aí durante muitos e muitos anos. Eu comento muito com Edjan sobre a questão da nossa identidade, e eu sempre digo, quando você projeta uma viagem, você deve estudar o roteiro que você deve fazer, deve estudar aquilo que você quer conhecer. Então, o sujeito que vai a Roma, ele tem que ler um pouquinho sobre o Coliseu, tem que ler um pouco sobre os pontos turísticos, para quando chegar naquele local, ele entender parte da história. Ele só olhar para o aspecto arquitetônico e entender o que foi que aconteceu, os fatos que ocorreram no decorrer da história. Se você vai a Paris, você vai conhecer a Torre Eiffel, o Largo do Triunfo, e tantos outros monumentos que aguçam a curiosidade e dão a identidade local. Então eu vou aproveitar essa oportunidade que esse podcast está sendo indo ao ar, para fazer um apelo aos nossos capabodes, aos nossos simondienses legítimos, que nós temos um monumento, eu digo a Edjan e eu comento com as pessoas mais próximas, que depois do nome que foi dado ao vaqueiro, Simão Dias, à cidade, a maior homenagem que o vaqueiro teve foi a fixação daquela estátua no trevo que liga Lagarto a Poço Verde. A estátua do vaqueiro, que eu tenho muito orgulho de dizer que eu sou o pai da criança. Aquilo foi um projeto nosso, foi uma doação da indústria Cal e Tintas, antiga Votorantim. Foi o Dr. Gilvan Calado, que aqui, mais uma vez, eu externo a minha gratidão, que arcou com o custo da produção daquela escultura, que foi feita por um dos escultores mais renomados do estado, Jorge Alves Siqueira, conhecido por Zeus, que teve uma sensibilidade incrível, com muito trabalho, muita humildade para deixar aquela estátua bonita do jeito que está naquele trevo. E eu fico muito triste quando as pessoas fazem menção à escultura como o trevo do cavalo, a clínica do cavalo. Se uma clínica do cavalo é uma clínica veterinária, então não é clínica para tratar de gente. Não é clínica do cavalo porque o nosso colonizador foi um vaqueiro, não foi um cavalo. Então, a imagem do vaqueiro, né, montado ao cavalo, representa uma saga, representa um pioneirismo, representa uma identidade que a gente tem que preservar e manter viva, tem que manter viva mesmo. Então eu faço um apelo já nesse veículo de comunicação que nós estamos utilizando, que nada de trevo do cavalo, é o trevo do vaqueiro. O vaqueiro Simão Dias, que foi o nosso colonizador.
E eu digo sempre a ele que a partir desse monumento, se assim podemos dizer, né, as pessoas já sabem que o vaqueiro, né, Simão Dias, foi um vaqueiro. Porque antes a gente perguntava quem foi Simão Dias, as pessoas ficavam sem saber assim ao certo. Hoje todo mundo sabe que foi um vaqueiro. Então foi fundamental para estabelecer, né, essa que foi justamente essa visão, essa preocupação que eu tive, porque se naquele momento a estátua foi fixada em 2003, antes desse processo, se eu entrasse numa sala de aula e perguntasse a um aluno, uma sala de 40 pessoas, quem foi Simão Dias, talvez um levantasse a mão timidamente e dissesse, eu acho que foi um vaqueiro. Então aquilo me incomodava. Aquilo fazia com que, poxa, a gente não conhece a nossa história. Eu conheço a história de Roma, mas não conheço a história de Simão Dias. Então isso é triste. Então a ideia do monumento ao vaqueiro surge justamente para eliminar essa perspectiva de não conhecer a sua realidade. Quando a estátua foi fixada, eu estava no momento que o MUC estava transportando para a base, né, e sendo fixada numa base de pedra e concreto, eu observando o semblante das pessoas passando e virando o pescoço dizendo, o que é isso? O que é que isso representa? Então, foi essa provocação que eu tive. É você virar o pescoço e perguntar o que é que aquela estátua está representando. Então, hoje eu duvido que do mais novo ou mais velho capa-bode não saiba que Simão Dias foi um vaqueiro e foi o nosso grande colonizador. Então, o objetivo do projeto foi alcançado, mas me entristece, não que o cavalo não tenha o valor, não que o cavalo não seja importante do ponto de vista de transporte, do ponto de vista, seja lá da forma como ele for utilizado, mas nós temos que fazer alusão que quem colonizou a nossa terra, quem foi o pioneiro não foi o cavalo. O cavalo só fez transportar o pioneiro, que foi Simão Dias. O dono do cavalo. E quem deu nome à cidade. Muito obrigado a vocês pela presença. Espero outras oportunidades para que eu possa convidá-los novamente para a gente falar sobre Simão Dias, que é sempre muito bom. Muito obrigado. E a vocês, muito obrigado pela atenção e até o nosso próximo episódio do nosso podcast, falando sempre de Simão Dias. Um abraço.